E aí, galerinha do curso da MFP? Eu sou a Ana Beatriz e a aula de hoje é sobre combinatória e probabilidade. O objetivo dessa aula não é necessariamente abordar todos os assuntos de combinatória e probabilidade, mas revisar alguns conceitos que talvez vocês já tenham visto no ensino médio ou ao longo da faculdade e fazer com que vocês estejam mais preparados para usar esses conceitos em soluções de problemas de maratonas cujos conceitos de combinatória e probabilidade podem otimizar muito a solução de vocês. Então, podem ficar calmas se vocês não tiverem uma facilidade muito grande com matemática. Essas noções elas não são necessariamente indispensáveis para a solução desses problemas, mas às vezes elas evitam que vocês passem muito tempo pensando em como fugir de um limite de tempo excedido, por exemplo, ou de casos de fronteira de algum problema. Enfim, um pouquinho mais sobre mim. Eu sou Ana Beatriz Silva Buarque, eu curso Engenharia da Computação aqui na Unicamp. Eu entrei em 2023, mas eu nasci e cresci em Fortaleza, Ceará. Inclusive, aqui em Campinas está muito frio e toda vez que esfria eu fico com um pouco de gripe, então a minha voz está um pouco falhada, eu espero que isso não atrapalhe vocês conseguirem escutar minha voz bem. Eu sou assessora de site na MFP, eu entrei esse ano na assessoria. No ano passado e no ano retrasado, eu estava como competidora, participando da maratona feminina. E aqui embaixo tem uma foto minha na segunda fase do ano passado. Provavelmente, se vocês vierem para a segunda fase aqui em Campinas, vocês vão me ver praticamente do mesmo jeito e com o mesmo casaco. Então, se vocês quiserem falar comigo, é só procurar uma pessoa com casaquinho marrom. Aqui na Unicamp eu também pesquiso sobre aprendizado e inteligência artificial, num hub do Instituto de Computação que se chama Hub de Inteligência Artificial e Arquiteturas Cognitivas. E um fun fact é que eu quase fui para biologia, era minha paixão no ensino médio, e eu acabei escolhendo a computação, uma escolha difícil, mas até agora tá tudo dando certo e eu tô gostando muito do curso. E vamos começar com a nossa aula com combinatória. A definição mais simples e básica de combinatória, e que é até meio redundante, é contar diferentes combinações de objetos, ou contar diferentes possibilidades de uma situação. E o nosso objetivo nessa aula é tentar não usar brute force em problemas que envolvam conceitos de combinatória. Alguns problemas vão ser muito diretos e vão te pedir uma coisa diretamente que envolva combinatória. Outros pode ter um caminho que, utilizando combinatória, o problema se torne um pouco mais fácil, ou a sua solução, o seu código se torne um pouco mais otimizado em complexidade. Não necessariamente você vai conseguir encontrar esse caminho que não tem um loop alinhado num loop ou que, enfim. Mas o nosso objetivo é usar a combinatória para pegar essas fórmulas e esses teoremas e tentar otimizar as nossas soluções. Então, começando com uma coisa que vocês devem ter visto no ensino médio, que é coeficientes binomiais. Os coeficientes binomiais, eles basicamente respondem à pergunta: de quantas maneiras a gente pode escolher k elementos, distintos ou não, de um conjunto A? Nesse caso, eu estou mostrando aí um exemplo em que a gente tem quatro bolinhas de cores distintas e eu quero escolher duas bolinhas. Então eu tenho a possibilidade de escolher a rosa e a azul, a cinza e a amarela, a rosa e a cinza. E aí eu tenho seis possibilidades. Então a definição é essa, você coloca entre parênteses, 4 escolhe 2 igual a 6. No caso, n escolhe k igual a o coeficiente binomial. Eu também posso entender esse mesmo conceito com outra abordagem, que é de quantas maneiras eu posso dividir esse conjunto em subconjuntos distintos, sem interseção, um com k e outro com n menos k, que é o que sobra, elementos. Então, vocês devem concordar comigo que quando eu escolho uma bolinha rosa e uma bolinha azul para ficar dentro do meu grupo que eu escolhi, eu também estou decidindo que a cinza e a amarela vão ficar de fora. E essa abordagem, essa noção, ajuda a gente a generalizar esses coeficientes para quando eu preciso separar em mais de dois grupos, o que fica dentro e o que fica fora. E na verdade eu tenho que separar em três, quatro grupos esse conjunto A.
E uma coisa importante que eu não vou me aprofundar muito aqui, mas que provavelmente vocês já viram no ensino médio e vocês podem revisar também depois dessa aula, é que quando eu falo distintos ou não, quer dizer da possibilidade de, por exemplo, eu tenho essas quatro bolinhas e ao invés de todas terem cores diferentes, eu tenho duas bolinhas rosa. E aí, quando você está construindo a solução do seu problema, você tem que analisar se um grupo que tem uma das bolinhas rosa e outra azul, e a segunda bolinha rosa e essa bolinha azul, se esses dois grupos para você são iguais ou se são grupos diferentes, como se essas duas bolinhas de cores iguais isso não interferisse na sua solução. Então, eu acho que vocês já quebraram a cabeça com isso no ensino médio, porque eu me lembro que quando eu aprendi esse conceito pela primeira vez, eu quebrei a minha cabeça. E eu acho que tem alguns problemas dessa aula que envolvem esse conceito. Mas se não tiver, e vocês se sentirem inseguras sobre essas abordagens e que tem alguma coisa igual, alguma coisa diferente, é legal se aprofundar um pouco mais. Então eu deixo aqui de provocação. E aí vamos para as fórmulas dos coeficientes binomiais que dá para utilizar em problemas tanto de matemática e agora estendendo um pouco para problemas de maratona. Tem a fórmula fatorial, que é a fórmula que a gente usava mesmo para o ensino médio, para o Enem, para a matéria de probabilidade da faculdade, que é n escolhe k é igual a n fatorial sobre o produto de k fatorial, que é o grupo que eu escolhi, n menos k fatorial, que é o grupo que ficou de fora. Vocês viram que eu falei isso já de uma forma meio enviesada, né? Eu estou tendendo para a generalização que eu vou fazer agora, que é quando eu separo em mais de dois grupos esse meu conjunto, que aí a gente chama de coeficientes multinomiais. Então, n escolhe m grupos, cada um desses grupos tendo números diferentes de elementos. Então, o primeiro grupo tem k1 elementos, o segundo tem k2 elementos, e o mésimo grupo tem km elementos. A fórmula é uma fórmula generalizada dessa que eu mostrei quando eu separo em um grupo de k e um grupo de n menos k. Então é igual a n fatorial e o produto dos fatoriais da quantidade de elementos de cada um desses subconjuntos. K1 fatorial vezes K2 fatorial vezes vezes Kn fatorial. Tá bom, mas se a gente for usar fatorial no nosso código, a gente já vai ter uma complexidade bem alta. Como é que a gente pode rever esse problema? Bom, a gente pode ver também os coeficientes binomiais com recursão. E é isso que eu vou começar a trabalhar com vocês aqui, esse pensamento mais recursivo sobre esse problema de combinatória. A gente tem duas noções que ajudam a gente em construir isso. A primeira, que é bem intuitiva, é que se eu tenho um conjunto de n elementos e eu quero escolher um grupo com 0 elementos, só tem um jeito de fazer isso. Do mesmo jeito que só tem um jeito de, em um grupo de n elementos, eu criar um grupo com todos esses elementos. Então, n escolhe 0 e n escolhe n igual a 1. E como que eu vejo n escolhe k de uma forma recursiva, tomando esses dois como um caso base, né? Bom, vamos dizer que eu tenho aquelas quatro bolinhas. A azul, a rosa, a amarela e a cinza. Acho que foram essas as cores que eu escolhi, né? Se eu deixar a rosa de fora, eu tenho essas outras três bolinhas, a azul, a amarela e a cinza. Posso separar o que eu posso fazer em duas possibilidades, para escolher um grupo de duas bolinhas. A rosa pode fazer parte do meu grupo e ela pode ficar de fora. Se ela fizer parte do meu grupo, dessas três outras bolinhas que eu tô vendo, eu tenho que escolher só uma. Se ela não fizer parte, eu tenho que escolher duas bolinhas dessas três que eu tô vendo. E é isso que essa primeira fórmula nos diz. N escolhe K é igual a N menos 1 escolhe K menos 1. Ou seja, se a bolinha rosa fizer parte do meu grupo solução, ou se um elemento específico fizer parte do meu grupo solução, mais ou n menos 1 escolhe k, que é se a bolinha rosa não fizer parte do meu grupo solução, ou se esse elemento específico
não fizer parte dessa minha solução. Basicamente, outro jeito de eu enxergar como que eu faço esse coeficiente binomial. Eu separo um elemento específico e eu somo as possibilidades, o conjunto, o coeficiente binomial da possibilidade de esse elemento x estar no meu grupo de solução com o coeficiente binomial que representa quando ele não está. Tá bom, então eu tenho a recursão e eu tenho os casos básicos. Então, esse código aí que eu coloquei embaixo funciona. Eu fiz uma função em C que devolve um inteiro, a função binom. Ela recebe dois inteiros, o inteiro n e o inteiro k como parâmetro. O caso base dela é se n igual a k ou k igual a zero, ela retorna 1. E a recursão agora, ela retorna binom n-1 k-1 mais binom n-1 k. Funciona? Funciona. Agora, é a melhor solução? Não. Esse código ele tem uma complexidade muito alta. Ele é O de 2 elevado a n de tempo. Dá para vocês intuírem isso pensando que a nossa recursão ela chama duas vezes binom. E cada binom chama duas vezes de novo, duas vezes de novo, duas vezes de novo. E elas chegam num caso base depois de n chamadas, que é quando ou k fica zero ou n-1 acaba sendo zero. Hum, eu acho que não vai dar, né? E OGN de espaço, que são essas chamadas das funções. Será que a gente não consegue otimizar isso usando programação dinâmica? Tanto, não necessariamente o espaço, mas principalmente o tempo, porque se vocês souberem um pouquinho de complexidade, O de 2 elevado a n é uma das maiores complexidades que você pode ter. É realmente muito tempo. Você não está facilitando a sua vida, isso vai dar TLE. Eu deixo essa programa... Eu deixo essa provocação com vocês um pouquinho, mas depois eu vou me aprofundar um pouco mais nela. Agora, vamos para outra coisa de combinatória. Eu começo questionando vocês se vocês têm alguma ideia de como vocês resolveriam esse problema. É um problema do CSS, não sei se vocês conhecem, e o problema se chama bracket. Agora a gente vai para outra etapa, é outro conceito de combinatória, e eu começo a apresentar para vocês esse conceito, questionando como que vocês acham que é o melhor jeito de resolver esse problema. É um problema do CSS, o nome dele é Bracket Sequence Sum, e ele diz assim: a sua tarefa é calcular um número de sequências válidas de parênteses de tamanho n. Por exemplo, quando n é igual a 6, tem 5 sequências. Abre parênteses, fecha parênteses, abre parênteses, fecha parênteses, abre parênteses, fecha parênteses. Você tá vendo, assim, que é realmente o que a gente pensa de uma sequência válida de parênteses. Você tem um parênteses que abre, um parênteses que fecha, e eles encapsulam só sequências válidas. É como se eu estivesse fazendo uma expressão matemática aqui. A entrada é um inteiro n e a saída tem que ser o número de sequências. Se for muito alto, você tem que retornar o módulo 10 a nona mais 7. Acho que vocês já viram problemas que tem isso de, às vezes, a sua resposta é muito grande, então eles colocam algum valor que já é alto para você retornar esse número muito grande, só que o resto da divisão dele por esse valor bem alto, para não exceder o limite dos inteiros, long long, int, no seu código. Então, o que seria uma expressão válida? Primeiro, vazio é uma expressão válida. Então, se eu tenho um inteiro zero, eu tenho uma sequência válida. Então, zero retorna 1. Primeira coisa. A segunda coisa é, se uma expressão A é válida, então se, por exemplo, abre parênteses, fecha parênteses, é uma expressão válida. Essa expressão encapsulada por abre parênteses e fecha parênteses também vai ser válida.
E a outra coisa é que, se A e B, duas expressões, são válidas, A e depois B também vai ser válido, porque eu não estou rompendo com nenhuma regra aqui. Se você pensar, abre parênteses, fecha parênteses, é válido. Abre parênteses, fecha parênteses, é válido. Se eu juntar as duas, elas também não estão rompendo com nenhuma regra. E aí isso vai guiar a gente para chegar num outro conceito de combinatória, que são os números de Catalan. Eles representam literalmente a resposta desse problema, que é de quantas maneiras eu posso fazer uma sequência de tamanho n, de abre parênteses e fecha parênteses, que ela seja válida como expressão matemática. A gente pode pensar nos números de Catalan de dois jeitos, e eu escrevi como duas soluções diferentes. A solução 1 é a gente somar todas as possibilidades da gente juntar duas expressões válidas, que juntas têm um tamanho n. Aí eu tenho esse somatório aqui. Cn, o número de Catalan, esse czão, para um tamanho n, é igual a um somatório de 0 a n menos 1 do número de Catalan de i vezes o número de Catalan de n menos i menos 1. Ou seja, eu estou colocando aquela expressão A do lado daquela expressão B. Basicamente é isso que eu estou fazendo. Então, se eu tenho, por exemplo, uma expressão vazia e uma expressão de n menos 1, isso está válido. Ou seja, basicamente eu estou usando aquela regra de você juntar o A do lado do B e você percebe que o primeiro é C0, Cn menos 1. E isso está válido porque se eu encapsular uma expressão válida de tamanho n menos 1, ou seja, ela tem n menos 1 abre parênteses e n menos 1 fecha parênteses, se eu encapsular ela com um abre e um fecha parênteses, ela vai ter tamanho n agora, n abre parênteses, n fecha parênteses, e ela vai ser válida. E se eu fizer a mesma coisa, só que agora com combinações diferentes, então uma expressão válida de tamanho 1, uma expressão válida de tamanho n-2, e eu encapsular com parênteses, ela vai ser válida. Se eu fizer a mesma coisa para uma expressão de tamanho 2, uma expressão de tamanho n-3, encapsular com parênteses, ela vai ser válida. Então isso é basicamente uma recursãozinha e eu somo a multiplicação desses números de Catalan, que é as CI possibilidades de eu ter uma expressão válida com tamanho I e as C n-i-1 possibilidades de ter uma expressão válida com n-i-1 como tamanho. Já a solução 2 ela é um pouco menos intuitiva, porque eu abordo ela pensando em todas as maneiras de eu fazer uma expressão que tenha n abre parênteses e n fecha parênteses, ou seja, coeficiente binomial é 2n escolhe n. Eu tenho uma expressão de 2n elementos e eu tenho que escolher n desses elementos para ser um abre parênteses e n desses elementos para ser um fecha parênteses. Então fica 2n escolhe n. E eu subtraio as expressões inválidas. E eu estou representando essas expressões inválidas por 2n escolhe n mais 1. Por que isso? Em uma expressão inválida, sempre vai ter uma subexpressão em que tem mais fecha parênteses do que abre parênteses. Daqui, esse 2n escolhe n mais 1 já fica um pouco mais intuitivo, porque se você tiver n mais 1 fecha parênteses e n menos 1 abre parênteses, você vai ter em algum momento essa subexpressão em que vai ter mais fecha parênteses do que abre parênteses. Mas se vocês ainda não conseguiram entender isso, e honestamente eu também não conseguiria, mas o tempo de aula eu não quero que seja tão longo assim,
Eu dei uma explicada um pouquinho mais detalhada no PDF, uma linha de raciocínio que acho que vocês vão conseguir entender melhor, que é eu construir essa expressão inválida e inverter os parênteses nela e encontrar essas expressões em que eu sempre vou ter n mais um de um tipo de parênteses e n menos um do outro tipo. Mas enfim, eu posso escrever essa subtração de várias formas e a forma mais legal de fazer isso é ficar 1 sobre n mais 1, coeficiente 2n escolhe n. E aí, como que a gente pode criar um código que responda aquele problema que eu mostrei para vocês, o bracket sequence 1? A gente pode construir a solução mais ingênua, como recursão, usando aquela solução 1. A gente vai ter o mesmo problema daquele código mais naive de coeficientes binomiais. Vai ter a mesma complexidade, inclusive O de 2 elevado a n de tempo e O de n de espaço. A gente pode usar a programação dinâmica para resolver ele de forma mais eficiente. Então, a primeira dica é você tentar resolver esse problema usando a otimização de coeficientes binomiais. Então, otimizar daquele jeito usando programação dinâmica. E aí você vai ter outra complexidade e você vai usar só a solução 2 e aquele coeficiente binomial 2n escolhe n. Ou você pode simplificar aquela fórmula da solução 2 para Cn igual a Cn menos 1 vezes 4n menos 2 sobre n mais 1. Não é um coeficiente binomial, é uma fração mesmo. É um cálculo de fração vezes o coeficiente catalão menos 1. E dá para a gente resolver agora esse problema ou bottom-up ou top-down, usando Cn e Cn-1. Acho que ficaria mais fácil se vocês pensassem bottom-up, então C0 igual a 1, e você vai indo cada vez para cima até chegar em N, mas também é possível você fazer isso de forma recursiva. E seria isso, os números de Catalan. O Bracket Sequences 1 é um dos problemas que vocês têm como exercício essa semana para resolver. Então eu espero que vocês consigam resolver ele com algumas dessas abordagens. Agora, para relembrar de inclusão e exclusão, a gente vai dar uma passada rápida para vocês pegarem o que é mais importante dessa parte, que é o padrão da fórmula de inclusão e exclusão. Inclusão e exclusão é uma fórmula para você calcular a quantidade de elementos da união de conjuntos, 2 conjuntos, 3 conjuntos, 4 conjuntos, n conjuntos. E a mais fácil é quando você quer calcular quantos elementos tem na união de 2 conjuntos. Você soma os elementos do primeiro conjunto, chamei de conjunto A, mais os elementos do segundo conjunto, chamei de conjunto B. E você contou, assim, 2 vezes os elementos que estão na interseção entre esses conjuntos. Então você subtrai o número de elementos que está na interseção entre esses 2 conjuntos. Quando eu chego para 3 conjuntos, eu faço a mesma coisa, mas tem um porém. Que quando eu subtraio as interseções 2 a 2 entre esses conjuntos, eu acabo subtraindo mais vezes do que eu deveria a interseção entre os três. Então eu tenho que somar a interseção entre os três depois. Dá pra ver isso quando você pega assim, e aí você percebe que você subtraiu 3 vezes a interseção entre os 3 conjuntos, quando você deveria subtrair só 2. E aí você tem que somar essa interseção no final. E a mesma coisa acontece com 4 conjuntos. Mas quando você soma a interseção entre os 3 conjuntos, você acaba somando 2 vezes, em vez de uma vez só, a interseção entre os 4 conjuntos. Então você tem que subtrair depois a interseção entre os 4 conjuntos. Basicamente, encontrando o padrão nisso, você subtrai as interseções entre um número par de conjuntos e você soma as interseções entre um número ímpar de conjuntos, sendo um ímpar também. E nisso você obtém a quantidade de elementos que tem na união de conjuntos. Essa propriedade é importante para você não se perder quando você está fazendo algum problema que
uma parte dele pode ser expressa por inclusão e exclusão, e não acabar pegando um caso de fronteira em que essa interseção, por exemplo, não é nula e você não subtraiu ou não somou ela em alguma etapa. Enfim. E depois disso, a gente tem o lema de Burnside, que provavelmente é uma coisa que vocês nunca escutaram, pelo menos nunca escutaram dessa forma. Como você resolveria esse problema? É um problema do CSS e ele está na nossa lista de exercícios dessa aula. O nome dele é Counting Necklaces. Tem outros problemas que seguem a mesma base e diferem muito pouco entre si. Basicamente, você precisa contar o número de diferentes colares que tem N pérolas e cada pérola pode ter M cores possíveis. E dois colares, eles são considerados diferentes se não é possível rotacionar um deles e ele ficar igual ao outro. Ok, tudo bem. Eu acho que dá pra gente fazer isso de várias formas, mas tem uma delas que segue um raciocínio que se aplica a todos os problemas que tem essa mesma base, essa mesma pergunta e sugestão de elementos distintos quando eu considero que uma operação pode fazer eles ficarem iguais. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Vocês podem pausar o vídeo se vocês não quiserem saber essa linha de raciocínio do lema de Burnside agora, para já começar a esquentar a cabeça para a questão da lista de exercícios, que é essa. Estou gripadinha e esperando as pessoas que pausaram despausarem. Ou, enfim. Ok, acho que já deu tempo de todo mundo pausar e despausar. Para você entender o lema de Burnside, eu tenho que explicar para vocês de uma forma mais didática três conceitos: operações, órbita e pontos fixos. Basicamente, operação vem da álgebra linear, mas você não precisa saber nem lembrar. Trigger warning! Você não precisa saber de álgebra linear para entender o que eu vou dizer agora. Operações são quando eu faço alguma coisa com um elemento de um conjunto e o resultado disso ainda é um elemento do mesmo conjunto. Essa é a parte importante de operações para esse tipo de problema. Porque, por exemplo, se eu rotaciono um colar, isso ainda me gera um colar que poderia fazer parte desse grupo. Ele tem N pérolas e essas pérolas fazem parte das N cores possíveis. Mas se eu tirar uma pérola de um desses colares, ele já não vai ter N pérolas. Então ele já não vai fazer parte mais desse conjunto. E se eu pintar esse colar de uma cor que não seja uma das cores, uma das M cores possíveis, ele também não vai fazer mais parte desse conjunto. Então essas duas não são operações válidas. Mas rotacionar é uma operação válida. Então se encaixa nesse lema. O outro conceito é órbita. Órbitas são todos os elementos. Uma órbita é um grupo de elementos que eles são iguais, com base nessa operação. Então, por exemplo, quando ele fala que dois colares são iguais, se é possível rotacionar um deles e ele é igual ao outro, as órbitas são esses conjuntos em que eu posso rotacionar e um vai ser igual ao outro e eles são considerados iguais. Se você for ver nessa figura, eu tenho esse colar que tem duas bolinhas vermelhas, um azul e uma verde. E esse grupo de quatro colares diferentes é uma órbita. Eu rotacionei esse colar uma, duas, três, quatro vezes, entre aspas, que é quando eu rotaciono zero vezes, e ele ainda está o mesmo. Ele é considerado igual no enunciado desse problema. Então, esses quatro colares fazem parte de uma órbita. A resposta desse problema é contar o número de órbitas dessa circunstância, dessa situação dos colares. E ponto fixo são aqueles elementos que depois de uma dada operação, eles permanecem os mesmos. Então, por exemplo, se eu tiver um colar de todas as cores das pérolas iguais, então, por exemplo,
um colar que tenha 4 pérolas e todas elas sejam vermelhas. Eu posso rotacionar uma vez, ele vai estar igual. Duas, ele vai estar igual. Três, ele vai estar igual. Quatro, ele vai estar igual. Ele é um ponto fixo em todas essas 4 operações. Rotacionar uma vez, rotacionar duas, rotacionar três e rotacionar quatro. Do mesmo jeito, se eu tivesse um colar que tivesse 2 pérolas vermelhas e 2 pérolas verdes, cada uma de mesma cor, tipo, uma do lado da outra, se eu rotacionar 2 vezes, ele vai ser. É, do mesmo jeito, se eu tiver um colar, por exemplo, que tenha 2 bolinhas vermelhas assim e 2 bolinhas verdes assim. Se eu rotacionar ele 2 vezes, ele vai ser o mesmo. Então, para a operação rotacionar 2 vezes, esse colar que eu falei é um ponto fixo. Então, a gente consegue agora entender o que é que significa o lema de Burnside. Oh, meu Deus! Muitas fórmulas, muitas palavras. Vou tentar explicar ele verbalmente. Para você calcular o número de órbitas de um grupo, nesse caso do problema, os colares distintos que eu posso fazer, eu posso fazer a somatória dos pontos fixos, depois de uma operação G, para cada operação possível, e dividir pelo número de operações possíveis. Nesse caso do problema dos colares, eu tenho 4 operações possíveis: rotacionar uma vez, rotacionar 2 vezes, rotacionar 3 vezes, ou rotacionar nenhuma, ou rotacionar 4 vezes, acaba virando a mesma coisa. Essas duas últimas. Então eu tenho 4 operações possíveis e eu vou fazer o somatório de, para cada uma dessas 4 operações, quais são, qual é a quantidade de colares que depois dessas operações se mantêm os mesmos. Então, por exemplo, depois da operação rotacionar uma vez, só os quatro, só os três, porque são 3 cores diferentes, perdão. Só os 3 colares que todas as pérolas têm a mesma cor, todas as 4 pérolas têm a mesma cor, permanecem os mesmos. Para rotacionar 2 vezes, já é diferente. Na verdade, são 9 colares, porque eu tenho aqueles colares que têm as cores assim, as opostas são iguais, e eu posso escolher 3 cores em cada uma dessas cores. Porque se você for parar para pensar, os colares que têm todas as cores iguais, eles também são os mesmos depois de 2 operações. Então, para a operação rotacionar 2 vezes, eu tenho 9 possibilidades de colares que são pontos fixos. Para a operação rotacionar 3 vezes, a gente já volta para só aqueles colares que têm todas as cores iguais. E para a operação rotacionar 4 vezes ou rotacionar 0 vezes, todos os colares são pontos fixos, porque se eu não rotaciono nenhuma vez, eles vão permanecer os mesmos todos. Então, 3 elevado a 4, que eu posso escolher para cada bolinha, cada bolinha 3 cores, então fica 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, o que eu vou fazer é somar 3 mais 3 elevado a 4, mais 3 elevado a 2, mais 3, e dividir por 4. E isso vai ser igual a 24, que é o número de colares diferentes que eu posso formar com 4 pérolas e 3 cores. E tá aqui na entrada e na saída do exemplo desse problema. O objetivo de vocês agora, para pensar na resposta desse problema, e vai estar também no PDF, é como generalizar isso para todo N e M. Como que eu calculo, como que eu sei a quantidade de pontos fixos depois de cada uma dessas N operações de rotação? Rotacionar uma, duas, três, N vezes. Eu vou já dizer para vocês que não é tão intuitivo, mas a parte mais difícil de resolver esses problemas que envolvem lemas de Burnside é saber como calcular a quantidade de pontos fixos para essas operações. Porque o resto é só saber a quantidade de operações
que normalmente é algo que você deduz do próprio enunciado do problema, e colocar nessa fórmula. Então facilita muito a sua vida, porque os outros jeitos de resolver esses tipos de problema normalmente têm uma complexidade bem mais alta. E esse você vai só fazer esse somatório e a complexidade diminui muito, muito mesmo. Agora vamos para a parte de probabilidade, que é uma parte que eu considero mais fácil, mas é porque tem mais fórmulas. Então, se você tiver dificuldade de entender quando as coisas têm mais fórmulas, eu tentei deixar isso pareado com algumas partes um pouco mais teóricas e também colocar uns exercícios pequenos na nota de aula para se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais. Novamente, não fiquem desesperados se vocês não se lembrarem dessas coisas de matemática. Essa aula é mais como ferramentas para vocês resolverem problemas que envolvem matemática melhor do que uma coisa que vai prejudicar vocês não se lembrar desses conceitos antes de assistir essa aula. A gente está aqui para revisar. Então, calma, 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 calma. Assiste, lê a nota de aula depois, tenta fazer os probleminhas da lista de exercício, tira dúvida com os monitores. Eu também não era uma pessoa que sabia muito e gostava de probabilidade, nem no ensino médio, nem na faculdade. Mas eu acabei começando a ver como uma ferramenta e tendo mais calma com isso e melhorou a minha vida. Enfim, depois desse disclaimer, vamos começar. Primeiro, o que é um evento? Bom, calcular qual a probabilidade, no caso, o resultado de um dado é 2 é teoricamente diferente de calcular quando esse resultado é par. Por quê? Porque o resultado de um dado ser 2 é um só, um só acontecimento, um só resultado. O resultado de um dado ser par tem três resultados aí. O resultado dele ser 2, ser 4 e ser 6. Isso é um evento. Um evento é um subconjunto de resultados de uma ação. Ele pode ser, sim, só um resultado, mas ele também pode ser mais de um. Como, por exemplo, o resultado do CEPAR tem o resultado 2, 4 e 6. São as possibilidades 2, 4 e 6. A probabilidade de um evento ocorrer é a soma das probabilidades de ocorrer cada resultado que pertence a esse evento. E com isso, essa probabilidade de eventos e entendendo os eventos como subconjuntos ou como conjuntos, a gente pode incluir aquelas fórmulas de teoria nos conjuntos e adaptar elas para o caso da probabilidade. Então a gente tem aqui as três principais e mais básicas, que é complemento, que é a probabilidade de um evento A não acontecer. Então a gente representa como PA', e é igual a 1 menos PA. Então, por exemplo, a probabilidade do resultado de um dado sair 2 é 1/6. A probabilidade de não ser 2 é 1 menos 1/6, que é 5/6. Então, você acaba tirando todos os seus problemas com essa fórmula aí. Às vezes, quando você podia calcular a probabilidade de ser 3, 4, 5, 6 e 1, você pode só 1 menos probabilidade de ser 2. União é a probabilidade de A ou B acontecer. Vocês se lembram quando eu falei de inclusão e exclusão? Para isso vale também. Então, a probabilidade de A ou B acontecer é a probabilidade de A acontecer mais a probabilidade de B acontecer menos a probabilidade dos dois acontecerem. Normalmente, a gente não vê essa segunda parte da fórmula, esse menos P a interseção B, porque muitas vezes a gente está tratando de eventos que são mutuamente exclusivos, não tem a probabilidade deles dois acontecerem. Então, por exemplo, quando eu jogo um dado, não tem a probabilidade de o resultado ser 2 e 4. Só se eu jogar esse dado duas vezes. E isso não é a situação que eu estou abordando aqui. Então eu só somo a probabilidade de sair 2 e a probabilidade de sair 4. Não tem essa subtração, porque a interseção entre esses dois eventos não existe. É zero. Então eu só estou subtraindo zero. E a interseção, que é a probabilidade de A e B acontecer, é PA vezes PB para A. Tá, novamente, provavelmente vocês viram PA vezes PB muitas vezes na vida de vocês. O que é PB para A? B é isso.
Nem eu falo. Deixa eu só diminuir meu tamanho. Aí a gente tem a probabilidade condicional, que é qual a probabilidade que A aconteça se B acontecer? Se você for ver a fórmula, ela é igual à fórmula do slide anterior, a única diferença é que eu passei a probabilidade de B acontecer dividindo. No caso do slide anterior, eu troquei A e B de lugar, então tem PA. Mas, enfim, a fórmula, ela tecnicamente é a mesma. Eu tenho esses dois jeitos de calcular. Por que, que eu calculei a interseção a partir da probabilidade condicional e não a probabilidade condicional a partir da interseção, como está aqui nesses slides? É porque, na verdade, é muito mais intuitivo você calcular a probabilidade condicional na sua cabeça, abordar ela calculando outras probabilidades, do que você conseguir calcular a interseção na sua cabeça. Então, por exemplo, é muito mais fácil eu saber, vamos dizer assim. Então, por exemplo, é muito mais fácil eu calcular separadamente a probabilidade de chover e a probabilidade de eu levar um guarda-chuva se chover, do que eu calcular na minha cabeça a probabilidade de chover e eu levar um guarda-chuva. E isso vale para muitos problemas matemáticos. Normalmente a gente calcula a probabilidade da interseção a partir da probabilidade condicional, e não o contrário. Porque é muito mais fácil você estruturar um problema no aspecto da probabilidade condicional do que você estruturar a interseção e abordar ela de formas diferentes. Se os eventos eles forem independentes, ou seja, se B ocorrer não mudar a probabilidade de A ocorrer, o que não acontece para chover e eu levar um guarda-chuva, essa probabilidade condicional acaba sendo a própria probabilidade dos eventos. Então, a probabilidade de A acontecer se B já aconteceu, ser probabilidade de A acontecer, e a probabilidade de B acontecer quando A aconteceu, ser a própria probabilidade de B. Que é como se, pô, A ocorrer, A não ocorrer, não me importa. A probabilidade de B acontecer vai ser a mesma, enfim. Então, quando isso acontece, aí volta para as fórmulas que a gente conhece mais. Probabilidade da interseção é igual à probabilidade de A vezes a probabilidade de B. E aí, da mesma forma, se os eventos forem disjuntos ou mutuamente exclusivos, a união é PA mais PB, como eu estava dizendo antes. Depois disso, a gente tem uma coisa que sempre me confundiu no ensino médio e na faculdade, que foi esperança. Eu não entendia pra que isso era importante. Mas eu espero que vocês consigam entender como eu penso e como eu comecei a pensar para entender melhor qual era a importância da esperança, além da importância da esperança em outros sentidos. Variáveis aleatórias são aquelas variáveis que são geradas por um processo aleatório. Então, por exemplo, eu jogar dados e somar os resultados deles é uma variável aleatória. Quando eu coloco variável e processo, é porque pode ser uma coisa grande, complexa, que seja um conjunto de várias ações, só que o resultado de tudo isso seja uma coisa aleatória. É uma variável que mede alguma coisa desse estado. Então, por exemplo, se eu colocar N bolas em N caixas, isso pode ser uma variável aleatória. Tendo um loop temporal aqui, porque eu senti a necessidade de explicar um pouco mais sobre esse conceito das variáveis aleatórias. Quando eu falo variável aleatória, ela vem de um processo aleatório. O caso mais básico que a gente vai ver disso é que as ações que compõem esse processo, elas são aleatórias, você não consegue prever elas, elas não têm uma relação de causalidade entre si. E aí, quando você vê o processo como um todo, você vê que qualquer tipo de métrica que eu possa pegar desse processo, então, no caso da soma dos resultados de N dados, pode ser uma soma, mas também pode ser a média dos resultados, pode ser o produto entre os resultados dos N dados, a frequência com que um dos resultados dos dados ocorre, tudo isso
são variáveis que eu estou pegando a partir desse processo. E aí elas são variáveis aleatórias. E a esperança, ela é o valor médio de uma variável aleatória. O que é que isso significa? Significa que quando eu faço esse processo várias vezes, eu posso esperar que o resultado dessa variável aleatória seja esse. É o valor esperado que essa variável aleatória vai ter. Então, por exemplo, sobre a soma dos resultados de n dados, pode ser qualquer tipo de número. Se eu disser assim, vamos fazer uma aposta, joga 10 dados e soma o resultado deles. Você pode apostar em qualquer número indo de 10 até 60. Sim, tô certo. Ok. Você pode, você pode apostar em qualquer número de 10 a 60. Mas tem um número que é mais provável do que os outros de você acertar a sua aposta, que é a esperança. É o valor esperado, que é o valor médio dessa variável aleatória. Então, uma característica importante da esperança, que facilita a gente em calcular ela na maioria dos problemas, é a linearidade. Então, a soma das esperanças é igual à esperança da soma. Isso é uma propriedade que você vê em algumas operações, e no caso da esperança isso é válido também. O que é que isso nos traz? Facilita, por exemplo, o problema dos resultados dos dados. Eu consigo saber que a esperança do resultado de um dado é 3,5, porque a probabilidade de todos os números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é um sexto. Se você somar todos eles e dividir por 6, vocês vão ver que dá 3,5. Então, por exemplo, se eu quiser saber a soma dos resultados de 10 dados, eu posso só somar 3,5 10 vezes. E eu vou saber que a esperança dessa soma é 35. Então, a aposta que eu faria, por exemplo, se eu fosse apostar com alguém qual seria o resultado da soma desses 10 dados, seria 35. E aí um exercício que eu trago para vocês, que ele fica cada vez mais complexo conforme você vai aumentando ele, que foi esse que eu dei como exemplo, se n bolas forem colocadas em n caixas, sem restrição de bolas por caixa, qual o valor esperado de caixas vazias? Então, por exemplo, se eu tiver n igual a 2, vocês veem aí as quatro possibilidades. Ou eu coloco uma bola em cada caixa, considerando as bolas distintas, né? Ou eu coloco assim, ou eu troco elas, mas ainda uma bola em cada caixa. Nesses dois casos, tem zero caixas vazias. Ou eu coloco as duas bolas numa mesma caixa. Aí tem um caso debaixo da esquerda, que as duas estão na caixa da esquerda, e o da direita, as duas estão na caixa da direita. Nesses dois casos tem uma caixa vazia. Zero, mais um, dividido por 4 dá 2 sobre 4, que é 1/2. Então, eu espero que tenha meia caixas vazias. Outra coisa que eu queria falar para vocês é justamente isso, que no caso da esperança, nem sempre a esperança vai ser um número inteiro, mas ele ainda vai fazer sentido, ele faz sentido estatisticamente. Vocês podem não entender ou não se adaptar muito bem a essa ideia, principalmente quando a gente trata de problemas da vida real, mas tudo sobre probabilidade e combinatória é muito associado com estatística. A esperança ela é mais uma tendência do que uma certeza. Então, nem sempre você vai ter no valor da esperança um valor inteiro, mas ele vai indicar uma tendência que essa sua distribuição ela pode assumir. E é isso que é o mais importante nesse tipo de área da matemática. E também vai poder ser o seu resultado num código. Então, se lembra que normalmente nesses códigos de esperança, o seu resultado não vai ser um inteiro. Ele vai ser algum número de ponto flutuante, um double, etc. Depois disso, a gente tem esperanças em distribuições. Então, na probabilidade, tem algumas distribuições que elas acontecem em mais problemas do que o normal, elas são as mais comuns. Três delas eu vou falar aqui, que é a uniforme, a binomial e a geométrica. E a esperança delas você consegue calcular a partir das fórmulas dessas distribuições, mas eu estou deixando também aqui a fórmula delas mesmo, para vocês não precisarem se preocupar com isso. Então, por exemplo,
Na distribuição uniforme, que era aquele clássico aleatório que eu estava falando, em que todas as possibilidades são igualmente prováveis de acontecer, como em um dado ou moeda, a esperança é justamente o valor mínimo de resultado, o valor máximo de resultado somado sobre 2. Chamam isso de mediana, né? Então, por exemplo, no caso de um dado, 1 mais 6 sobre 2 é igual a 3,5. E aí essa é a esperança do resultado de um dado. Aí a gente tem a distribuição binomial, que ela pega essa distribuição uniforme, mas a gente constrói o problema de uma forma diferente. A gente não quer saber só as possibilidades ou o resultado do dado em si. No caso de jogar uma moeda, eu acho que fica até mais claro. A gente não quer saber se o dado deu cara ou se o dado deu coroa. A gente quer saber os casos de sucesso e derrota. Então, por exemplo, se eu quero que caia cara 5 vezes, eu quero que tenha 5 sucessos. Ou seja, 5 vezes eu joguei cara. E as outras vão ter que ser derrotas. A coroa vai ter que ser derrota. Ou, por exemplo, quando eu jogo um dado, eu quero que o dado dê o resultado 2. Porque, sei lá, para um jogo eu preciso que ele dê 2. No caso de, na maioria dos jogos, eu preciso que ele dê 20, por exemplo. Né? No caso de um D20. Então, o sucesso teria que ser o resultado do dado ser 20. E as derrotas é tudo que não for 20. Então, eu tenho a probabilidade do sucesso, que eu chamo de P, a probabilidade da derrota, que vai ser um menos P, e eu quero saber a probabilidade de um total de sucessos, para eu jogar, para se eu fizer aquela ação N vezes. Então, por exemplo, se eu jogar uma moeda 10 vezes, qual a probabilidade de eu ter 5 caras? Então, eu calculo, aí a gente tem essa fórmula, né? Px igual a x. Eu calculo a probabilidade de sair cara, 1/2 elevado a 5, porque cara e sai cara, e sai cara, e sai cara, e sai cara. Probabilidade de sair coroa é elevado a 10 menos 5, então é elevado a 5 também. Coroa, e coroa, e coroa, e coroa, e coroa. E eu vou multiplicar isso por n escolhe 5. E por n escolhe x, ou por 10 escolhe 5. Por quê? Porque eu posso ter ordens diferentes das vezes que eu consigo cara e das vezes que eu consigo coroa. Eu posso ser cara, coroa, cara, coroa, cara, coroa, cara, coroa, cara, coroa. Eu posso ser cara, 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 coroa, coroa, cara, coroa, 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 cara, enfim. Então eu tenho essa fórmula para eu calcular essa variável aleatória, que é qual a probabilidade de eu ter 5 caras quando eu jogo uma moeda 10 vezes. Qual é a esperança desse tipo de processo? Qual é a esperança desse tipo de variável aleatória? Então, nesse caso, qual é a média das quantidades de caras que eu tenho quando eu jogo uma moeda 10 vezes? Se você for calcular isso por essa fórmula, você tem que calcular ela 10 vezes, dividir por 10. Fica uma coisa muito complexa, principalmente para você calcular na mão ou colocar num código esse loop. Então, o que a gente faz é ter essa fórmula, que ela resume tudo, que é P, a probabilidade de sair cara, vezes N, o tanto de vezes que você vai jogar a moeda. Então, no caso de 10 jogadas de moeda, e a probabilidade de sair cara ser 1/2, é provável que eu consiga 5 caras ao fazer esse processo. A mesma coisa, o mesmo cálculo pode ser feito, por exemplo, se eu quiser jogar um dado 12 vezes e eu quero saber quantas vezes é a esperança, né? Quantas vezes eu espero que vá sair o valor 2. Sair o valor 2 é 1/6, e eu vou jogar 12 vezes, então 12 dividido por 6, 2. Eu acho que vai sair o valor 2 duas vezes. E a distribuição geométrica é bem parecida com a distribuição binomial, mas eu construo o problema de uma forma diferente. Que em vez de eu ter um número fixo de vezes que eu estou jogando a moeda, jogando o dado ou fazendo qualquer outra coisa, esse número é variável, eu estou só esperando ter o primeiro sucesso.
Então, até eu ter esse primeiro sucesso, eu tô continuando a jogar. Então, nesse caso, por exemplo, eu posso estar jogando 150 coroas, mas eu não paro até eu tirar um cara, sabe? Aquela pessoa insistente, assim, eu quero tirar a cara, eu quero tirar a coroa. Então a gente continua até o primeiro sucesso e a gente quer saber a probabilidade do total de tentativas necessárias. Então, na binomial, eu tenho o n fixo e eu quero saber o total de sucessos. E na geométrica, eu tenho a quantidade de sucessos fixa, que é 1, e o meu n que varia. E aí essa probabilidade é até mais fácil, porque não tem a parte do coeficiente binomial, porque você só tem essa probabilidade de não acontecer x menos uma vezes e a probabilidade de acontecer uma vez. Então, por exemplo, se eu quero saber a probabilidade de eu ter 10 tentativas para sair um cara, eu tenho 1 sobre 2 elevado a 9 vezes 1 sobre 2. No caso de um dado, em que aí é melhor porque as probabilidades são diferentes, né, não são iguais no caso da moeda, a probabilidade de eu precisar de 10 tentativas para sair um 2 no meu dado é 5 sextos elevado a 9 vezes 1 sexto. Tudo bem, a gente tem o mesmo problema na distribuição binomial. Nossa, calcular isso 10 vezes, somar, dividir por 10, complicado. Então, qual é a esperança de uma distribuição geométrica? Ou seja, se eu estou jogando uma moeda e eu quero tirar uma cara, qual é a média de tentativas que eu vou precisar ter para eu conseguir esse cara? O que é que eu espero precisar jogar? Qual é o número de tentativas que eu espero precisar fazer para eu conseguir esse sucesso? É 1 sobre P. Então, no caso de uma moeda, seriam 2 tentativas. Eu espero conseguir cara na segunda tentativa já, por causa da probabilidade. E no caso de um dado, por exemplo, são 6 tentativas. 1 sobre 6. E eu consigo fazer os mais variados cálculos. Eu queria lembrar a vocês que esperança não necessariamente é um valor inteiro. Então, por exemplo, a esperança, tipo, o número de tentativas que eu preciso ter, que eu preciso jogar um dado para não tirar 2, é 6 sobre 5, que a probabilidade de não tirar 2 é 5 sobre 6, 1 sobre P é 6 sobre 5. Gente, 6 sobre 5 é 1,2. Então, tecnicamente, eu teria 1,2 tentativas. A gente sabe que isso não faz muito sentido na vida real, mas para a probabilidade faz. Basicamente quer dizer que é muito provável que na primeira tentativa você já não tire 2. E tá tudo bem. É esse o significado dessa esperança, assim. Então a gente pode ter problemas na vida real e problemas bem modelados que eles têm uma esperança fracionária que talvez não faça tanto sentido assim para o nosso problema. Mas se você for parar para pensar, na análise, assim, olhando as coisas de cima, faz sentido sim. Então, por exemplo, esse 1,2 está bem próximo de 1. Ele não é exatamente 1, mas ele está bem próximo. Quer dizer que é bem provável que você só precisar de uma tentativa para não tirar 2. E é isso. Obrigada a todas as meninas que ficaram até aqui. Eu sei que, bom, pelo menos acontece comigo. Depois de toda a aula, que é assim, mais uma revisão, e com tantos conteúdos que a gente passou, provavelmente vocês estão saindo daqui com mais perguntas do que respostas, mas eu espero que essa aula seja um guia para as respostas, mais do que uma solução inerente e absoluta sobre todas as perguntas sobre esse assunto. Se vocês quiserem aprofundar mais, consultem o PDF que está disponibilizado, tentem resolver os exercícios, peçam ajuda para as pessoas que vocês conhecem e para as pessoas que estão auxiliando aí no curso. Eu vou deixar o meu e-mail disponibilizado no PDF da nota de aula também e os slides disponibilizados para vocês reverem. Eles estão com mais ou menos todas as anotações que vocês precisam. E é isso. Obrigada por assistirem e ficarem até aqui. Até mais e boa sorte na segunda fase da MFP.